por estar participando. O Orion sempre foi nosso parceiro desde o início. Eu tenho uma empresa que foi incubada por um ano aí no Orion, hoje somos virtuais. Então, já pode contar até a experiência, né? Com certeza, com certeza. O Orion sempre contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento de ideia, né? Amadurecimento pessoal. Então, estou sempre à disposição para o que eu puder contribuir também com todos que fazem parte desse ecossistema. Então, tá. Então, boa noite, pessoal. Ô, Renata, só deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Eu só queria dar uma boa noite aí especial para os que já entraram na nossa sala, né? A Cristiane Cardoso, o Danilo, o Juliano, a Jana, a Michele, né, o Fábio, que estão aí presentes aí com a gente. Sejam muito bem-vindos. Se tiverem qualquer dúvidas, podem perguntar aí, a gente vai estar fazendo um bate-papo aí com a Renata, né, e fiquem bem à vontade, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí. Se eles também quiserem deixar ali qual que é o nome da empresa, o que eles fazem para já aproveitar e fazer um jabá, uma propaganda da sua empresa, podem ficar à vontade ali no chat, tá? Isso é ótimo. Pode perguntar. Beleza. Maravilha. Fica à vontade, tá bom? Obrigada, Júlia. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Renata Rocha Guimarães. Eu sou sócia proprietária da empresa BeMind, que reinaugurou agora recentemente, né? Nós tivemos um novo reposicionamento, uma troca de marca. Então, a antiga Elo Gestão, agora é BeMind. Como eu comentei, empresa que foi incubada no Orion por um pouco mais de um ano. Continuamos como virtuais. Então, eu tenho muito orgulho de participar desses encontros, desses momentos que o Orion proporciona, né? Então, acho isso muito bacana. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em finanças e custos, sou especialista em gestão de pessoas e gestão da qualidade. Algumas áreas, assim, um pouquinho diferentes, né? Mas é bom estar antenada e ter essas especializações em áreas distintas que, no geral, assim, sempre complementam e sempre ajudam. Eu dou aula no Senac também, sou colega da Júlia lá no Senac, dou aula para os cursos de aprendizagem e para os cursos técnicos, e sou consultora na parte de finanças, credenciada no Sebrae Santa Catarina. Então, essa sou eu. Eu gostaria só de entender um pouquinho quem são os participantes, quem está aqui conosco, se vocês puderem ativar o microfone, se conseguir abrir a câmera, né? É sempre bacana a gente ver o rostinho, só para eu poder identificar quem está participando e até para direcionar um pouco mais os exemplos, os comentários, eu acho que é bem, bem importante. Então, se alguém puder começar aí se apresentando. Um de cada vez, né? Isso mesmo, Não vamos se atrapalhar aí. Ô, pessoal, pera, deixa eu falar primeiro. Bom, meu nome é Juliano, eu sou sócio proprietário da G12, uma franqueada da Ecosys. Nós temos unidades aqui em Lages, mas também temos em Balneário Camboriú e Blumenau. Quero tirar bastante proveito hoje, Renata, já vi você falando em alguns momentos, né? Mas na semana passada a gente passou por um processo de seleção, então a gente entrevistou algumas pessoas, e a gente prevê agora, até o final do ano, um crescimento bem grande na nossa área, que é o marketing digital. Então, eu acredito que em breve a gente tenha que selecionar mais pessoas, né? A gente está com uma expectativa bem boa quanto ao nosso mercado. Ainda está um pouco turbulento, a galera quer o serviço, mas ninguém tem grana ainda. Mas tudo passa, até a uva passa, né? Então, daqui a pouco eu acho que o pessoal vai ter dinheiro, vai conseguir investir e também quebrar um pouco essa ideia de que marketing é custo e investimento, né? Bacana, Juliana. Então, tudo que a gente falar aqui, na sequência, já vai colocar tudo em prática. Maravilha. Muito bom. Boa noite, eu sou a Janaína, não vou abrir a câmera porque eu já estou em casa, né? Tranquilo.
eu trabalho ali no setor de startups, né, do Oreo, né, Renata? Eu que entrei em contato contigo e eu tô acompanhando, na verdade, porque é uma área que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque eu não tenho muita lida assim com pessoas, sempre fui uma pessoa mais introvertida. Então, para eu compreender como lidar com pessoas sempre foi uma curiosidade minha e uma dificuldade que eu tive, né? Então, agora eu estou entrando numa nova empresa para ajudar, né, na expansão. Então, é necessário a gente conhecer melhor como selecionar essas pessoas, como entender elas e como trabalhar uma equipe, né? Maravilha, obrigada, Jana. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Eu sou a Michele, sou advogada, servidora pública e eu tenho uma hamburgueria que é o Burger da Joca. Legal, conheço, já fui lá. Muito gostoso, por sinal, né? Sim. Que bom, E faz então. uns 15 dias estava maravilhoso. Tá na hora de pedir de novo, então. Obrigada, Michele. Eu vou ler aqui o Danilo, ele disse boa noite, estou sem microfone, sou proprietário da Casa Criativa, um estúdio de comunicação aqui de Vacaria. Opa, bacana. Legal, Vacaria. Danilo. A Cristiane Cardoso, sou a Cris, tenho um projeto para trabalhar com marketing digital. E o Fábio, boa noite, sou a Kelly, proprietária do restaurante Sabor e Cia. Olha aí, Kelly, seja bem-vindo. Então, Maravilha. eu não me apresentei, né, mas eu sou a Júlia, sou professora, né, no Senac também, juntamente com a Renata, e estou aqui no Orion Park, no setor de empresas e startups, e como gestora do projeto Co-Creation aqui também. Então, é um prazer estar essa noite aí com vocês. Maravilha. Muito obrigada, pessoal, por se apresentar, compartilhar um pouquinho e apresentar seus negócios, né? Eu acho que toda oportunidade, ela sempre é bem-vinda para a gente falar das nossas empresas, para a gente vender o nosso peixe, né? Sempre que possível, é bacana aproveitar esses momentos. Eu vou colocar a apresentação aqui e eu só quero combinar com vocês para vocês perguntarem a qualquer momento, tá, pessoal? Então podem ficar bem à vontade. Se tiver alguma dúvida, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas podem abrir o microfone, podem me interromper. A Júlia vai estar cuidando ali também. Se quiserem colocar alguma mensagem, não precisem deixar para o final. Quando a gente tem alguma dúvida, é bom já perguntar na hora, já questionar alguma coisa, né? Senão depois a gente acaba até esquecendo e deixa passar. Então, quanto mais interação a gente tiver, quanto mais dinâmico for esse bate-papo, acaba sendo um pouco mais agradável. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho do meu conhecimento em relação a recrutamento e seleção, né? Como contratar o melhor funcionário para minha empresa. Como fazer isso de forma mais assertiva? Quais são aquelas dicas que a gente pode receber para ser assertivo, né? Para acertar na contratação. Então, eu trouxe assim uns tópicos só para a gente ir batendo papo mesmo, tá? Uma coisa bem simples para ir conversando. E como eu falei, podem questionar a qualquer momento. Então, para contratar um novo colaborador, é preciso a gente se programar, né? Eu trouxe aqui que para contratar é preciso planejamento e tempo. A minha empresa, BeMind, nós fazemos esse serviço de recrutamento e seleção, a gente terceiriza isso, né? A gente faz esse serviço para outras empresas e é muito comum eu me deparar com alguns empresários querendo uma contratação para a semana que vem. Então, entra em contato, pede um orçamento, como que funciona, quero entender de que forma que vocês fazem isso, mas assim, Renata, eu preciso que ele comece daqui a 7 dias, 10 dias.
Isso é uma coisa que eu sei, na prática, às vezes a gente é surpreendido, é um colaborador que de uma hora para outra pede demissão, é um contrato que a gente fecha e a empresa, ela aumenta, né, ela amplia a sua produção e a gente precisa contratar, precisa tirar alguém assim da cartola, precisa de um colaborador realmente para amanhã. Mas um bom processo seletivo, ele precisa ter tempo, ele precisa ser bem planejado, porque senão pode acontecer de dele não ser tão assertivo. E aí a gente acaba atropelando algumas etapas e ele não fica com um resultado ideal, né? Com o resultado que a gente espera e ele não sai da melhor forma que poderia sair. Então, quando a gente for pensar em contratar um novo colaborador, é necessário fazer esse planejamento. É claro que existem alguns processos seletivos, alguns processos de recrutamento e seleção, que a gente consegue dar uma agilizada, a gente consegue correr com algumas etapas e ainda assim conseguir entregar um resultado, um bom resultado, né? Um resultado de qualidade. Mas às vezes não é tão simples assim. Então, isso é bem importante, é bem fundamental. Eu trouxe aqui para falar sobre recrutamento e seleção. Quando a gente fala isso, parece que é uma coisa só, né? Todo mundo fala em recrutamento e seleção, como se fosse apenas uma atividade. Mas são atividades diferentes, são atividades distintas, né? O recrutamento, ele é a parte de captar os candidatos, de buscar no mercado candidatos suficientes para que a gente tenha uma boa, né, uma maior probabilidade de achar o candidato ideal, achar aquele candidato que vai ser o mais adequado para a vaga que nós estamos selecionando. Então, o recrutamento é eu fazer a divulgação e eu captar esses candidatos que estão disponíveis no mercado. E a seleção, ela é, de fato, eu selecionar o melhor candidato. Então, eu vou fazer essa seleção dentro desses candidatos que eu recrutei, eu vou escolher aquele que tem o perfil mais adequado. Em todo o processo de recrutamento e seleção que eu faço, eu sempre deixo muito claro para os candidatos, e quando eu falo, normalmente essa palestra, eu aplico ela mais voltada para o lado do colaborador, candidato, né? Então, como se portar numa entrevista, o que eu devo fazer, onde procurar emprego, e eu sempre falo assim, não existe o perfil certo ou errado. E, infelizmente, muitos recrutadores, muitos entrevistadores acabam dando um retorno, às vezes, para o candidato, dizendo que ele não tem o perfil certo. Não existe perfil certo. Cada um tem o seu perfil, cada um é do seu jeito, e que bom que cada um é diferente do outro, né? Mas existem os perfis mais adequados, aquele perfil mais compatível com o que a empresa está buscando. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, da importância de identificar esse perfil, né? Da gente conseguir fazer esse match, fazer essa junção do perfil do candidato com a empresa, com a vaga. Então, isso é fundamental. Então, essa rapidamente, só para falar, né, da diferença de recrutamento e seleção. Qual a importância do recrutamento e seleção para a minha empresa, para o meu negócio, né? Por que isso é tão importante? Quando a empresa, normalmente empresas menores, é muito comum que isso seja feito sem muito planejamento, sem muito conhecimento, sem algumas estratégias, e isso acaba não sendo tão assertivo. O recrutamento e seleção, ele tem um papel fundamental dentro das empresas. Eu li esses dias, eu não cheguei a prestar muita atenção quem tinha escrito, eu não lembro nem onde que foi, mas na internet, passando, vendo alguns materiais, eu li algo que falava mais ou menos que antes o diferencial das empresas estava na tecnologia que elas tinham. Então, quanto mais tecnológica a empresa, quanto mais avançada a empresa estava, mais competitiva ela era. E hoje em dia, esse diferencial ele está nas pessoas.
Então, quanto mais pessoas qualificadas e mais desenvolvidas essas pessoas, mais as empresas estão à frente, né? Elas conseguem ser mais competitivas em relação aos seus concorrentes. Então, isso eu achei muito interessante. Até eu tenho que buscar, assim, tentar encontrar onde que eu vi isso para pegar a frase bem certinha, porque eu achei um pensamento que eu concordo muito. Então, cada vez mais a gente vai precisar de boas pessoas, de bons profissionais, porque não adianta nada você ter a melhor tecnologia, você ter a empresa mais inovadora, se você não tiver bons profissionais para auxiliar a conduzir toda essa tecnologia, né? Todo esse gás que a empresa está proporcionando. Então, é muito importante fazer esse trabalho de uma forma bem feita, com bastante planejamento. E isso, pessoal, assim, pode ser feito pelo proprietário, isso pode ser feito pelo um profissional de recursos humanos, isso pode ser feito de forma terceirizada, pode ser feito da forma que ficar melhor para o teu negócio. Então, você tem que identificar o que o teu negócio precisa nesse momento. Como eu falei lá no início, questão do tempo, ele é muito relevante, né? Então, o ideal é que se tenha esse planejamento, essa preparação, mas eu sei que na prática nem sempre é possível. Recentemente, na BeMind, nós contratamos duas colaboradoras. Nós abrimos um processo seletivo no dia 18 de maio, então, dia 18, abriram as inscrições para essa vaga, e nós encerramos, assim, de fato, né? Ele se concluiu. O primeiro dia de trabalho das meninas que foram contratadas foi no dia 24 de junho. Então, nós tivemos aí 5 semanas o processo seletivo. Ele foi um processo um pouco diferente, né? Vou falar um pouquinho também sobre isso. Nós fizemos um processo 100% online, então eu só conheci pessoalmente quem iria trabalhar comigo no primeiro dia, onde a carteira de trabalho já estava assinada. Então, eu tive esse contato físico só no dia que realmente elas começaram a trabalhar. Então, até esse momento, toda a nossa comunicação, ela foi online, ela foi através das ferramentas digitais, né, virtuais. Então, essa é a importância. Renata, e por isso Claro. da importância de a gente estar antenado também com o que está acontecendo, né? Então, muitas empresas tiveram que se reinventar com relação, por exemplo, as meninas ali que têm alimentação, então, com o tipo de entrega, como é que eu vou me relacionar com o meu cliente? E a mesma coisa quando eu vou contratar um funcionário, né, um colaborador para a minha empresa. Então, o Juliano pode dar um pouco mais de exemplo, que fez isso agora recentemente, você, né? Mas essa questão de que a gente também precisa se reinventar nessas outras temáticas da nossa empresa, né? Com certeza a gente tem que se adaptar sempre, né? A gente tem que se reinventar a todo momento, a toda hora. Mas bem bacana isso, Júlia. E foi assim, algo que nós sempre utilizamos várias ferramentas, né? Nós já vínhamos utilizando algumas ferramentas online para fazer testes, para fazer a questão do currículo. Eu vou dar alguns exemplos mais na frente, mas o processo seletivo 100% online foi o nosso primeiro. Então, o mês passado foi assim, foi muito desafiador, porque fazer uma dinâmica em grupo, onde você precisa avaliar algumas competências, algumas habilidades, e que o olho no olho, a expressão corporal, tudo isso ajuda muito, e a gente não ter, né, esse benefício, a gente não conseguir observar isso, foi bem desafiador, mas foi muito legal. O resultado, assim, ó, foi muito bacana, é um case que eu vou levar para o resto da vida, né? Eu acho que deu para aprender muita coisa. Claro que nós temos vários pontos onde nós já identificamos que no próximo processo seletivo, se a gente fizer nesse formato,
a gente precisa melhorar, a gente precisa se adaptar novamente, né? Mas o resultado geral, ele foi muito positivo, foi muito bacana mesmo. Eu fiquei bem contente, assim, com o resultado. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo. Se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver me repetindo demais, por favor, né? Dê uma comentada aí, Júlia vai me ajudando para a gente fazer um bate-papo bem bacana. Pode deixar, por enquanto tá tranquilo. Tudo tranquilo? Então Tudo tá certo. certo. Então eu trouxe aqui quais são os tipos de recrutamento, né? Então hoje nós temos basicamente 3 tipos, que é o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez isso não seja novidade para vocês, mas só para a gente entender um pouquinho as vantagens de cada um, né? Quando a gente pensa em recrutamento interno, é muito bacana a gente ver o reconhecimento dos próprios colaboradores. Quando a gente tem uma vaga e eu priorizo os meus colaboradores que já estão na empresa, que já trabalham, que eu já conheço, que eu já sei qual que é o perfil, que eu já sei quais são as habilidades, mesmo que esse colaborador não seja o melhor, né, o melhor de todos, mas eu consigo identificar o que eu preciso melhorar nesse colaborador, ele acaba otimizando o tempo, né, reduzindo o tempo, reduzindo custos, e eu acabo valorizando a minha equipe. Então, não tem coisa mais frustrante para quem trabalha numa empresa, num cargo X, e tem uma possibilidade de crescimento, eu estou almejando uma vaga superior à que eu exerço hoje, e simplesmente a empresa abre um processo seletivo externo e contrata uma outra pessoa e não me dá a oportunidade. Isso frustra muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que nem sempre a gente vai ter dentro da empresa alguém com todas as competências, com toda a qualificação que essa vaga que está sendo aberta ela exige. Então, temos que tomar esse cuidado, mas é interessante a gente pensar se isso pode ser possível, né? Se eu não tenho dentro da minha equipe alguém que é possível eu treinar, que é possível desenvolver essa pessoa para esse cargo que eu estou precisando. E aí, quando isso não é possível, quando a gente não tem, a gente parte para o recrutamento externo. O recrutamento externo, ele é uma vaga nova, uma vaga que a gente abre para candidatos que não estão conosco na empresa e faz todo esse processo. É mais demorado, tem um custo maior, porque a gente tem custo, né, com as entrevistas, com dinâmicas, com divulgação, então isso acaba tendo um pouco mais de custo. E nós temos o recrutamento misto, onde a gente trata exatamente de igual para igual, tanto um colaborador que já está conosco, quanto um candidato externo que não está dentro da empresa. Então, como eu falei lá no início, que é preciso ter sempre um planejamento, esse planejamento é importante na hora de definir como que eu vou fazer esse recrutamento. Interno, externo, misto, vai ser presencial, vai ser online, vai ser eu que vou fazer, eu vou contratar alguém para fazer, enfim, tudo isso é importante ser feito lá no início, certo? E aí a gente vem para as principais etapas do processo de recrutamento e seleção. Então, quais são as etapas que eu tenho que cuidar, né? Que eu tenho que planejar. Primeira coisa é a análise da necessidade da contratação. Então, assim, como que surgiu isso? Por que eu preciso contratar? Essa minha contratação, ela vai ser para eu ampliar um determinado setor, vai ser para eu abrir um setor novo, é um setor que até então eu não tinha na minha empresa, mas agora eu passei a ter a necessidade dessa contratação. É uma substituição, é alguém que está saindo da empresa, é alguém que está saindo de licença, vai ficar afastado por um período. Então, será que essa contratação ela vai ser por prazo determinado? Ou eu vou fazer essa contratação, mas eu quero
continuar com essa pessoa depois, mesmo que, por exemplo, seja para substituir uma funcionária que vai sair de auxílio maternidade, então eu sei que ela vai ficar por um período afastada, mas depois ela vai retornar. Isso é importante, a gente entender por que eu preciso contratar, por que eu vou contratar alguém. Então, pelo que eu vi, todos vocês são pequenos empresários, né? São empresas com porte pequeno e médio, não são grandes empresas, e normalmente nessas empresas, assim como a minha, a gente não contrata por bonito, né? A gente não contrata ninguém simplesmente para aumentar o número de colaboradores, muito pelo contrário, a gente precisa estar sempre pensando em reduzir custos, sempre pensando em otimizar a mão de obra, otimizar os processos para que a gente tenha menos pessoas. Mas, às vezes, se tem essa necessidade. Então, a análise da contratação, ela é muito importante e é a primeira etapa, é entender esses motivos, né? Entender o porquê dessa contratação. Aí, depois a gente vem para o levantamento das atividades do cargo. Empresas um pouco mais estruturadas, a gente já tem a questão da descrição do cargo. Então, quando se faz esse trabalho da descrição de cada cargo, a gente já vai colocar lá qual é a escolaridade que precisa para esse cargo, quais são os treinamentos básicos que precisa, se tem que ter experiência, não precisa experiência, quais são as atividades na prática que essa pessoa vai fazer, que esse cargo exige. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um caixa de restaurante, né, que vai atender ali no caixa, ele vai atender os pedidos externos, ele vai atender apenas o público local, ele vai trabalhar com movimentação de dinheiro, quais são as atividades de fato que essa pessoa vai fazer? Por que isso é importante? Por que essa etapa é importante? Porque não adianta a gente querer buscar no mercado alguém para fazer algo que a gente não sabe exatamente o que é. E aí a gente começa a ter muita divergência na hora da escolha, porque às vezes a gente identifica um candidato que a gente julga ser um adequado, o mais adequado, mas quando começa a trabalhar, a gente vê que nossa, mas essa pessoa vai fazer essa tal atividade e eu não previ isso quando eu estava contratando, quando eu estava entrevistando, quando eu estava, né, analisando o currículo, enfim. Talvez tenha alguma atividade na prática que a gente, se não planejar isso antes, a gente acaba esquecendo, acaba passando. Então, quando não se tem isso de forma mais estruturada, para fazer a contratação, é importante tirar um tempinho, fazer isso de forma bem simples, bem básica, mas conversar com a pessoa que faz essa atividade, ou de repente, se é um cargo novo, pensar quais são essas atividades que essa pessoa vai fazer, porque isso vai impactar na hora da escolha. Então, a gente vai ter essa necessidade de entender as atividades. O planejamento do processo seletivo, né? Então, planejar qual vai ser o tipo de recrutamento ali, como nós vimos, se ele vai ser interno, externo, qual o local da divulgação, onde que eu vou divulgar essa vaga, a definição da arte, enfim, quanto tempo eu tenho para esse processo seletivo. Então, eu preciso que essa pessoa comece daqui a 10 dias, essa pessoa pode começar daqui a 20 dias, ou eu tenho 40 dias que eu consigo dar conta, né? Qual é o período que eu tenho para poder organizar? Isso vai impactar em várias etapas daqui para frente. Principalmente na questão da divulgação. Quanto tempo eu vou ter para divulgar? Se eu preciso que essa pessoa comece daqui a 10 dias, por exemplo, eu não vou conseguir ficar com uma semana divulgando a vaga, né? Então, Renata, não posso deixar 7... Até porque tem um período também que tem algumas funções que exigem certos exames que demoram um tempo para ficarem prontos, né? Perfeito. Então, tem toda essa demanda por detrás de uma contratação, né?
Exatamente, Júlia, muito bem. E isso é muito importante, porque isso tudo, ainda mais agora que nós temos, né, já faz um tempo, a questão do e-social, mas onde isso precisa estar com as datas, com os exames, com a carteira assinada, tudo com 24 horas antes do colaborador começar a trabalhar. Então, se ele precisa começar a trabalhar daqui a 10 dias, eu tenho que saber que daqui a 9 dias eu tenho que estar com tudo isso pronto para ele começar no 10º dia. Só que para eu estar com isso pronto em 9 dias, no 8º dia eu já preciso ter definido quem é essa pessoa que vai trabalhar para poder fazer todos esses exames. Mas se tem exame de sangue, não fica pronto na hora. Quando é o testado de saúde ocupacional, o básico, né, o simples, ele sai na mesma hora. O colaborador vai lá, faz, fica pronto na hora. Mas se eu tenho um exame de sangue, se eu tenho um exame audiométrico, se eu tenho alguns exames específicos, às vezes eu tenho que marcar com antecedência no laboratório onde ele vai ser realizado, e aí isso vai atrasando esse meu processo, né? Então, eu estou falando, dando o exemplo de 10 dias, mas, gente, contratar alguém para começar daqui a 10 dias é quase impossível. Assim, se faz, mas a assertividade desse processo seletivo fica muito aquém. É uma coisa assim, ó, não recomendo, tá? Às vezes, na urgência, beleza, mas é muito difícil a gente conseguir acertar em algo tão rápido. Até porque a gente não tem muito tempo de divulgação. Então, essa divulgação, quando ela é muito atropelada, a gente acaba atingindo poucos candidatos. A gente não consegue atingir um número suficiente para poder selecionar, né? Então, tudo isso vai impactando. Então, esse planejamento, ele é muito importante para a gente conseguir verificar. Tem contabilidades que pedem 2 dias antes, então, dependendo da tua contabilidade, ela só vai liberar o colaborador para começar a trabalhar 2 dias depois que você mandar toda a documentação. Tem contabilidades que você mandando de manhã, no outro dia de manhã o colaborador está liberado para trabalhar, isso vai conforme a política da sua contabilidade. Mas isso é importante tudo ser levado em consideração na hora de fazer o planejamento. Aí a gente vem para a divulgação da vaga, né? Então, como eu falei, a gente precisa identificar qual o período que eu vou ter para divulgar essa vaga. O que eu digo para vocês, assim, por experiência, isso depende do tipo da vaga, depende qual é o cargo, depende onde ela vai ser divulgada, como que é esse profissional. Por exemplo, se é uma vaga mais operacional, nos processos seletivos que eu faço, eu deixo de 5 a 7 dias. 7 dias é um tempo tranquilo, é um tempo suficiente para divulgar, para postar, repostar, mandar nos grupos. A gente consegue atingir um número de candidatos bem tranquilo, bem suficiente para fazer uma boa seleção. Quando é uma vaga mais específica, uma vaga mais técnica, uma vaga que tenha que ter um conhecimento ou uma escolaridade, né? Tem que ter um curso específico, um treinamento, enfim. Nesse caso, 7 dias às vezes não é suficiente. Então, nos nossos processos, a gente pede até 10 dias para fazer essa divulgação. E essa divulgação, ela tem que ser feita de uma forma que atraia esse candidato. Então, eu tenho que pensar quem é o candidato que eu quero atrair. Quem que eu quero que se inscreva, que se interesse por essa minha vaga. Ah, beleza, tem o perfil dessa forma. Esse é o tipo de candidato que eu quero. Aí eu faço o seguinte exercício. Esse tipo de candidato, ele vai procurar vagas onde, né? É uma vaga mais operacional. Se eu estou falando, por exemplo, de um auxiliar de cozinha, de alguém para trabalhar auxiliando a fazer os hambúrgueres, fazer lanche, onde que essas pessoas buscam emprego? Hoje em dia é Facebook, é grupos de WhatsApp, a gente tem o Sebrae, que faz divulgação gratuita,
né, que eles divulgam os currículos, divulgam as vagas. Tem a questão do Banco do Emprego de Lages, que eu uso bastante lá também. Então, eles têm um banco de currículos muito bom. E aí eu tenho que fazer esse estudo onde que esse profissional vai procurar, né? Por exemplo, é o tipo de profissional que dificilmente eu vou achar no LinkedIn, porque não é o profissional que se interessa muito por isso, ele não está muito antenado. Claro que nós temos bons candidatos que se interessam sim, que tem o seu LinkedIn, tudo, um bom LinkedIn, né, que tem uma boa divulgação, mas de modo geral, a maioria não se interessa tanto por isso. Ele vai buscar as vagas nesses outros meios que eu comentei. Por outro lado, se eu estou buscando um gerente, se eu estou buscando um programador de TI, se eu estou buscando alguém que tenha um conhecimento mais específico, dificilmente eu vou achar esse candidato no banco de empregos de Lages, por exemplo. Eu tenho que saber isso. Então, eu tenho que saber que lá eu vou utilizar para divulgar vaga A, B e C. A vaga D, E e F, né, para esses cargos, por exemplo, eu preciso ir no LinkedIn, eu preciso, talvez, buscar profissionais que trabalham com isso, eu tenho que buscar no mercado, muitas vezes a gente tem que tirar profissionais que estão empregados, porque eu não consigo achar no mercado profissionais que não estão trabalhando. Então, toda essa divulgação da vaga, ela tem que estar alinhada com o que eu estou buscando e, né, com o perfil desse candidato que eu quero recrutar. Então, é importante ter esse planejamento, fazer esse exercício de pensar, se colocar no lugar do candidato e identificar onde que esse candidato iria buscar iria procurar essa vaga, para eu conseguir trazer a maior número de interessados possível. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar. Fiz a divulgação, né? Até aqui eu acabei esquecendo, faltou um item antes da dinâmica de grupo, que é muito importante e que eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês. Vou até voltar aqui. Analisei a necessidade da contratação, levantei as atividades que a pessoa vai executar nesse cargo, eu planejei como que eu vou fazer esse processo seletivo e eu divulguei a vaga. Ok, e agora um item que faltou aqui na minha apresentação. Como que eu vou receber essas candidaturas, né? Como que eu vou receber os currículos? Para quem quer otimizar, para quem quer ser ágil nesse processo, uma coisa que eu indico: não recebam currículos. Eu trabalhei por 4 anos numa empresa que eu fazia mas 80% das minhas atividades naquela empresa era recrutamento e seleção. Eu fazia muita contratação, a rotatividade era bem grande. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, sem mentira, gente, uma pilha que devia ter, eu nunca parei para contar, mas devia ter assim, ó, acho que uns 400, tranquilamente, uns 400 currículos, era uma pilha gigantesca. E aí, todo dia, ia candidato lá, entregava currículo e a empresa pegava o currículo. Na hora que tinha que contratar alguém, era um Deus nos acuda. Como que eu vou... Eu tinha vontade de chorar quando eu olhava aquela pilha de currículos e eu tinha que analisar aqueles currículos. Porque daí tu pega um currículo e aí tá as informações pessoais, aí vem a parte da escolaridade, aí vem a parte das experiências, aí vem os cursos. Aí tu pega um outro currículo, tá primeiro os cursos, depois a formação, depois as experiências, aí tu pega um outro currículo, tá de outra forma, e sem contar que isso tem que ser manual, né? Tu tem que olhar um por um e tu tem que ir avaliando esses currículos. Eu acho que eu levei uns 2 ou 3 meses para conseguir eliminar o recebimento de currículos. E isso foi em 2014, se eu não me engano. De lá para cá, eu não analiso o currículo e eu acho uma perda de tempo
para quem recebe currículo. Então, essa é a dica de ouro que eu deixo para vocês. Na empresa de vocês, criem estratégias para não receber currículo. Porque o que acontece quando você recebe currículo? Se eu sou candidato e eu vou lá na empresa do Juliano e eu falo assim, Juliano, eu estou buscando uma colocação, minha formação é essa, eu estou buscando nessa área e eu vou deixar o meu currículo contigo. E o Juliano pega o meu currículo, para mim, eu vou ter o entendimento que quando surgir alguma oportunidade, o Juliano vai me contatar, ele vai me procurar, porque ele está com o meu currículo lá. Então, a gente cria essa expectativa para o candidato. Só que a empresa, na hora que vai fazer esse processo seletivo, que abre a vaga, se ela tiver uma pilha muito grande de currículo, não vai conseguir analisar todos. Ou ela vai pegar os primeiros 10, 20 currículos, 30 no máximo, e vai analisar aqueles ali que vão estar em cima. Ou ela vai começar a conversar, vai dizer, vai fazer a divulgação e vai receber novos currículos, e talvez essa divulgação não chegue até a Renata, e a Renata não fique sabendo que a empresa do Juliano está contratando nesse momento. Enfim, eu acho muito desperdício de tempo e frustração para os candidatos. O que eu aconselho a fazer? Apenas divulguem as vagas que estão abertas. Hoje, na minha empresa, nós não somos uma empresa de... não somos uma agência de empregos, né? Nós fazemos outras coisas, o nosso core business é outro, mas para os nossos clientes, para os nossos parceiros, a gente faz também esse trabalho, esse serviço, pelo nosso conhecimento, nosso know-how, a gente presta esse serviço do processo seletivo. Mas quando eu preciso contratar, eu divulgo essa vaga e eu só recebo as candidaturas de quem se inscrever para essa vaga específica. Eu não fico com um banco de dados de vagas, de currículos. Como que a gente faz isso hoje? Existem diversas formas para fazer isso. A mais simples, a mais fácil, a mais barata, porque é de graça, é fazer um formulário no Google Forms. No início, a gente fazia exatamente dessa forma. Eu divulgava no site da empresa. Nós tínhamos um campo lá, onde ficava as seleções em andamento. E aí eu fazia toda a divulgação dizendo que estamos com a vaga para trabalhar como auxiliar administrativo na empresa BeMind. E aí, quem tem interesse vai entrar no site, vai abrir o Google Forms e vai preencher todas as suas informações. E nesse Google Forms, ele é uma espécie de currículo, onde a gente pede nome, e-mail, telefone, aí vem a questão da escolaridade, então qual é o curso, se tem graduação, qual o curso que se formou, qual a data de conclusão, se fez outros cursos, a gente pede as experiências profissionais, quais foram as últimas experiências, e o candidato vai preenchendo aquele formulário. A gente faz sempre algumas perguntas no final para conseguir filtrar. Nesse último processo seletivo que eu falei, que foi totalmente online, nós recebemos quase 300 inscrições, quase 300 candidatos. Imagina o tempo que nós iríamos levar analisando 300 currículos diferentes. O que a gente fez? Esse Google Forms transforma ele num arquivo Excel e ali tu vai aplicando os filtros. Então, eu vou eliminar, por exemplo, quem não tem graduação em administração. Elimina. Agora eu vou eliminar, por exemplo, quem mora nos bairros X, XYZ, porque são bairros que são longe da empresa e eu estou nesse momento por candidatos que moram num raio de até 5 quilômetros, por exemplo, da minha empresa. Vou lá e filtro por bairro. Agora eu quero para essa vaga, é interessante que tenha entre 25 e 50 anos, por exemplo. Eu vou lá e filtro a idade, e aí eu começo a ter esses filtros e me facilita absurdamente. Então, eu começo a filtrar, eu vou eliminando. Oi, Renata. Oi? E como a gente está num mundo tão volátil, tão
diversificado como a gente está vivendo agora, as informações elas mudam com uma certa frequência, né? Então o currículo ele sempre vai estar desatualizado dependendo se você for olhar. Então sempre tem que estar atualizando essas informações. Então nada mais justo, né, do que a gente também atualizar esse padrão, né, dentro das nossas empresas. E eu vi algumas reportagens também falando do currículo via vídeo, né, com certeza você vai falar também dessa questão, né, que é bem bacana, porque você já conhece um pouco mais da pessoa, né. Perfeito, exatamente. E tem muito isso, Júlia, isso assim, ó, muito pertinente esse comentário, porque muitas vezes o currículo que esse candidato deixou lá na empresa do Juliano, na sexta-feira passada, talvez na quarta-feira dessa semana ele recebeu uma oportunidade, ele estava participando de um outro processo seletivo, foi contratado, e aí na semana que vem o Juliano vai abrir uma vaga, vai pegar esse currículo de uma semana, né? Porque foi semana passada que a pessoa deixou, mas essa pessoa não está mais disponível no mercado. Ou, de repente, por algum motivo se mudou, né? Mudou de cidade, não está mais aqui em Lages, mudou telefone, enfim. As informações mudam muito rápido, né? Então, hoje eu estou procurando uma recolocação, talvez a semana que vem eu já esteja contratada. Então, isso é muito importante e ter essas informações atualizadas facilita muito, facilita, assim, absurdamente. Mas eu queria deixar isso para vocês, então, assim, fica essa dica, tá? Evitem pegar currículos, evitem esse desgaste. Eu falo isso porque vocês vão economizar muito tempo fazendo esse recrutamento, se não for através do currículo entregue. E cada vez menos os candidatos, as pessoas que estão buscando emprego, vão nas empresas levar currículo. Isso daqui a pouco tempo, né? Eu arrisco a dizer aí que daqui a, no máximo, 5 anos, não vai mais ter essa prática de imprimir currículo e levar nas empresas ou mesmo de forma eletrônica, enviar currículo por e-mail. Ainda é comum, mas está cada vez mais diminuindo essa quantidade de currículos que as empresas recebem. E, claro, né, a gente tem ferramentas para fazer isso, como eu falei, de forma gratuita, não gasta absolutamente nada para fazer essa divulgação e esses formulários para filtrar. Juliano, quer contribuir ali? O Juliano falou ali no chat. Pode abrir teu microfone aí, Juliano, e falar. Pode falar, Juliano, que eu não estou vendo o chat aqui. A Renata estava falando do envio, né? Essa última seleção que a gente fez, a gente entrevistou, eram 14 pessoas. Todas elas, a gente fez contato via WhatsApp, nada por e-mail, tudo via WhatsApp. E logo após o envio dos currículos, a gente pedia o envio de um áudio de até 1 minuto se apresentando. E ali era até engraçado, se percebia que as pessoas gravavam, tipo, vários áudios em paralelo e depois te encaminhavam o melhorzinho, né? Ou alguns te mandavam 5 áudios, ou um áudio de 4 minutos, e ali tu começa já a perceber, já começa até a fazer uma pré-seleção no próprio áudio, assim. Maravilha. Nós passamos por isso também, né, nesse último processo que nós fizemos. Como eu falei, nós tivemos quase 300 inscritos. Nós deixamos, tô dando esse exemplo porque foi o mais recente, tá? Então, até para vocês entenderem, né, como que funcionou. Nós deixamos a vaga aberta por 12 dias, então a gente deu um prazo de 12 dias da abertura, a partir do dia que nós divulgamos até a finalização das inscrições. Durante esses 12 dias nós tivemos, deu 385, se eu não me engano, quase 300 inscrições. E aí, quando nós começamos a filtrar, o primeiro filtro, nós chegamos em 50 candidatos. Então, nós, né, conseguimos eliminar aí a maioria e chegamos a 50 candidatos. E para esses 50 candidatos, a próxima etapa, né, a etapa 1, foi a análise da inscrição. A etapa 2 foi um vídeo. Nós pedimos para todos eles nos enviarem um vídeo de até 2 minutos, onde tinham 4 perguntas.
Primeiro, era para falar sobre se apresentar, né? Falar sobre você, quem é você. A segunda era para contar um pouco das suas experiências profissionais. A terceira era para falar por que gostaria de trabalhar conosco, porque tinha se interessado pela vaga. E a quarta a pergunta era assim: você sabe o que é BPO? Que é o que nós fazemos. A gente é uma empresa de BPO, que é a terceirização de processos administrativos. Quando nós fomos colocar essas perguntas, surgiu a dúvida: pedimos para explicar o que é BPO ou só perguntamos o que é BPO? E aí a gente fez de propósito, a gente colocou apenas essa pergunta: você sabe o que é BPO? E mais de um vídeo, não foi só um, falaram tudo, né? E nós recebemos a seguinte resposta: sim, eu sei o que é BPO. E acabou o vídeo. Então, assim, é errado responder dessa forma? Não é errado, como eu falei. Não tem certo e errado num processo seletivo. Dependendo da vaga que nós estivéssemos contratando, o ideal seria esse tipo de resposta. Só um pouquinho, gente. Peraí que secou a garganta. Ah, sim. Tem que ir aí com um pouquinho de água. Acho que agora vai. Enquanto toma um pouquinho de água aí, Renata, eu vou aproveitar para falar com eles com relação à questão da gamificação. Então, lembrando que toda a participação deles nos webinar presencial ou assistido reverte em pontos, e esses pontos eles dão direito aí a uma mentoria, né, que o Sebrae está apoiando. Então, é bem importante que eles participem aí ao vivo das nossas webinars, né? Então, reforçando aí que isso gera uma bonificação para eles, né? E também mandei aí no grupo o nosso link da NPS para preencher sobre o webinar de hoje. Então, é uma pesquisa de satisfação para a gente ir melhorando e para a gente vendo o que a gente está fazendo bom aí nesse processo todo, né? Então, fica aí os dois recadinhos aí paroquiais. E quem ainda não viu as aulas anteriores, né, que acesse lá a nossa plataforma, se ainda não tem a senha, se ainda não tem o acesso, nos solicite ali no grupo ou no privado, né, através dos nossos contatos, para vocês poderem assistir essas aulas aí em outros horários, né, quem não pôde participar das aulas ao vivo. Tudo bem aí? Muito obrigada. Acho que agora vai. Agora então tá bom. Que bom. Tá tranquilo. Mas vamos lá. Desculpa, pessoal. Garganta Acontece. Já aconteceu comigo também. Eu já passei por isso, faz parte. Legal. Desculpa, pessoal. Então, assim, como eu estava falando ali, né, nós pedimos o vídeo, e nesse vídeo tinha essa pergunta, que foi meio que de propósito para a gente identificar como que os candidatos iriam, né, responder. E nós nos deparamos com essa situação, onde a gente perguntou uma pergunta muito direta e alguns candidatos foram realmente diretos. E aí, dependendo da vaga que eu estou recrutando, beleza, essa é a resposta ideal, essa é a resposta mais compatível. Não era o caso para essa vaga que eu queria. Então, o profissional que eu estava buscando era um profissional onde precisava ter uma proatividade, precisava ter sair um pouco da caixa, né? Pensar fora da caixa. E ali a gente conseguiu eliminar. E assim como o Juliano comentou, a gente identifica assim na hora de falar quem usou corretamente os 2 minutos, quem conseguiu se programar nesse período,
Tiveram candidatos que pouco mais de 1 minuto falaram tudo que precisavam falar, então ficou aí um bom tempo, né, livre, que eles não utilizaram. Tivemos candidatos onde falaram mais do que 2 minutos. Nós tivemos muitos candidatos que tiveram dificuldade em enviar o vídeo, e aí começaram a nos procurar através do WhatsApp, e-mail, então falando sobre essa dificuldade, mas tudo isso nós estávamos avaliando, porque aí a gente começa a avaliar de que forma que esse candidato conseguiu sair desse desafio, né? Que para muitos foi um desafio fazer o vídeo e foi um desafio enviar o vídeo por e-mail. Muitos não conseguiam mandar por e-mail, porque o vídeo era pesado, porque o vídeo não ia, queriam mandar por WhatsApp, queriam partir o vídeo em pedaços, né? Mandar mais de um vídeo. E aí a gente começou a analisar de que forma que eles se comportam quando tem esses desafios. Então, foi muito bacana, foi bem legal essa questão do vídeo. E quando a gente tem bastante candidatos, ou até mesmo com poucos candidatos, é algo que vale a pena fazer, pedir áudio ou pedir vídeo. A gente consegue já eliminar alguns candidatos, né? E já fazer uma pré-seleção sem gastar muito tempo, sem disponibilizar muito tempo para isso. Então, foi bem legal. Aí vem a questão da dinâmica em grupo. Eu sou apaixonada por dinâmica em grupo. Eu faço muito com meus alunos, então no Senac eu pratico muita dinâmica em grupo. Agora que nós estamos com as aulas online, fica um pouquinho mais desafiador, um pouquinho mais difícil, mas nas aulas presenciais, praticamente todas as minhas aulas têm algum tipo de dinâmica, porque eu acho que a dinâmica a gente consegue se soltar, a gente consegue passar aquilo que realmente nós somos. E é mais difícil da gente mascarar alguma atitude, mascarar algum comportamento. É claro que ainda assim alguns candidatos conseguem, né? Pelo menos tentam dar uma enganada, mas acaba sendo um processo um pouco mais difícil. Na dinâmica, a gente consegue identificar diversos comportamentos. Então, a gente consegue identificar algumas competências, a gente consegue identificar a questão de comunicação, questão de empatia, questão da criatividade, da liderança. Isso não é possível ser identificado numa entrevista. Como que você vai identificar numa entrevista se a pessoa ela é criativa? Pode até ter alguns testes, pode até fazer algumas perguntas, enfim. Mas numa dinâmica, a pessoa nem sabe que ela está sendo avaliada para isso. Muitas vezes, a criatividade é algo fundamental para essa vaga. E aquela pessoa, aquele candidato, ele não sabe que a gente quer alguém que seja criativo. Então, ele não vai forçar para mostrar isso. A gente vai conseguir identificar naturalmente aqueles candidatos que têm esse comportamento. Então, a dinâmica em grupo, ela da minha parte, ela é uma das principais etapas do processo seletivo é a dinâmica em grupo. Para esse processo seletivo esse última hora da BeMind, nós fizemos ela de forma eletrônica, utilizamos Google Meet, propomos algumas atividades, eles tiveram que fazer grupos no WhatsApp. Então, foi um processo bem bacana, assim, foi bem legal. Para fazer a dinâmica, não basta. No início, assim, quando eu comecei a fazer esses processos, eu já fiz algumas dinâmicas, assim, fazer por fazer. Sabe? Vou fazer uma dinâmica legal, vi isso aqui na internet, comecei a procurar como fazer dinâmica em grupo para processo seletivo. E aí eu me dei conta, em algumas dinâmicas lá no início que eu fazia, que aí eu ficava pensando assim, mas o que eu estou avaliando? Quais são os comportamentos que eu estou avaliando? Fazer dinâmica só para eu conhecer todo mundo, jogar todo mundo numa sala, dar algumas atividades e ficar olhando, também não adianta. Também é perda de tempo, né? A dinâmica, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo muito claro. Então, assim, quais são os comportamentos que eu quero identificar? É comunicação? Então, eu vou propor uma atividade
que os candidatos tenham que se comunicar bem e eu vou conseguir identificar essa forma deles se comunicarem. O que eu preciso é empatia, eu preciso que esse colaborador, que esse candidato seja empático, eu vou trazer atividades onde eles vão precisar mostrar isso e eu vou conseguir identificar quem é empático ou não. É organização, eu preciso de alguém que seja organizado, traga atividades que sejam possível de ser identificado esse comportamento ao longo da execução. Então, a dinâmica em grupo ela é importante, mas ela precisa ser planejada e ela precisa ter um objetivo muito claro. Testes de perfil comportamental. Eu vou falar dos dois juntos. E testes técnicos e específicos. Gente, teste façam sempre para todas as vagas. Independente da vaga que é. Se é naquele exemplo que eu falei, se é alguém para trabalhar como auxiliar de cozinha, se é alguém para trabalhar, enfim, qualquer atividade é possível a gente testar antes de contratar, tá? Eu trabalhei numa empresa também de material de construção, também trabalhava com recrutamento e seleção, e num determinado momento eu percebi que nós estávamos cometendo algumas falhas na hora de contratar. Então, eu não estava contente com o resultado desse processo de seleção que nós estávamos fazendo. E eu implementei lá a questão dos testes práticos. Então, por exemplo, a gente precisava contratar motorista. Ok, motorista, como que tu sabe se o motorista ele é bom, se ele é cuidadoso, se ele é atento, se ele dirige bem, né? Porque, beleza, eu posso ter habilitação, posso falar que eu dirijo bem, que eu tenho experiência, que eu trabalho há anos como motorista, mas na prática pode ser diferente, né? Eu posso não ser tão cuidadosa, eu posso não respeitar tanto as leis de trânsito. E nós começamos a fazer os testes e a gente fazia 3 dias de teste. Então, tinha os candidatos, fazia dinâmica, fazia entrevista, fazia tudo, e aí eu sempre selecionava 2 ou 3, que eram os que eu tinha gostado mais, e eu encaminhava para teste. E esses candidatos, eles trabalhavam durante 3 dias, como se fosse um funcionário contratado. No final dos 3 dias, a empresa fazia o pagamento desses 3 dias, ninguém trabalhava de graça, né? Nem o teste era feito de forma gratuita. A gente fazia a remuneração por esses 3 dias, mas a gente conseguia avaliar na prática se esse colaborador, se esse candidato, ele realmente poderia assumir aquele cargo ou não. Teste de perfil comportamental, ele é muito importante porque a gente consegue identificar como o candidato foi na dinâmica com o resultado do perfil comportamental dele. Se tem coerência, se é compatível o que ele colocou no papel com o que ele mostrou para a gente na realidade, na prática. Ô, Renata, e aí, por exemplo, né, como a gente está falando de MEIs e pequenas empresas, se eles não têm, se a gente não tem essa prática, né, de fazer uma dinâmica em grupo, ou se eu não vou elaborar um teste para fazer uma contratação um pouco mais simples, como que eles podem atuar nesse caso? Qual uma forma, algum procedimento que eles podem fazer para facilitar aí nesse processo e conseguir talvez identificar algumas coisas que precisam ser vistas, né, para esse candidato? Certo. Na verdade, assim, ó, independente do porte da empresa, mesmo que você seja um MEI e está contratando o teu primeiro funcionário, né? Até porque MEI só pode ter um funcionário. Mas tu está contratando um funcionário que vai ser o primeiro que vai te ajudar, vai trabalhar. Nada impede de você pegar essas inscrições, os currículos, através de formulários, ou que seja currículo mesmo, juntar um grupo, as dinâmicas, para ter mais assertividade, eu sugiro sempre em grupos de 10, porque menos de 10 pessoas, às vezes, fica ruim também, e no máximo 20 pessoas, não façam grupos maior do que isso. Mas faz essa dinâmica
busque na internet, eu vou colocar aqui no final meus contatos. Se você estiver fazendo um processo seletivo, me mande um e-mail, troca uma ideia comigo, eu posso te dar dicas, sugestões, assim, quais as atividades você pode fazer para identificar algumas competências. Mas, independente do tamanho da empresa, a dinâmica ela é muito, muito assertiva. A gente consegue identificar coisas que na entrevista não é possível, independente do porte da empresa. A questão dos testes, se não for possível, assim, mas eu não tenho como testar essa pessoa, não tem problema. Mas pensa na hora da entrevista, na hora da dinâmica, de achar alguma maneira de fazer, por exemplo, na hamburgueria, é Michele, se eu não me engano, né, da hamburgueria. Nada impede que, se a Michele estiver contratando alguém para trabalhar lá, para fazer hambúrguer, nada impede de chamar 2 ou 3 candidatos e pedir para fazer um hambúrguer, pedir para montar, sabe? Para você analisar como que é a questão da limpeza, da higiene, ele vai montar aquele prato, como que vai ficar o entorno, né, dessa atividade, como que ele vai cuidar da organização, a questão do resultado do prato mesmo, do sabor, né? Então, é tudo pronto, é só montar, ele não vai ter que fazer o hambúrguer já é feito por outra pessoa, enfim, eu não sei como que funciona muito na prática. Sou zero à esquerda na parte da cozinha. Mas, assim, a gente consegue fazer isso, sabe? E não é problema nenhum, não tem problema nenhum de você testar. O que não pode, assim, o que é complicado é você ficar uma semana com o colaborador fazendo um teste e não pagar nada para ele e ele se sentir lesado e ir para, de repente, abrir uma ação trabalhista. Isso tem que ter cuidado. Mas chamar ele no meio do processo seletivo para fazer alguns testes, isso é muito comum. Isso assim, é muito possível de ser feito e tem um resultado muito bacana. Então, eu não sei mais quais são as outras atividades, questão do Juliano ali com mídias digitais, né, questão de marketing, dá algumas tarefas, sabe, mesmo durante, assim, no meio do processo seletivo, manda alguma tarefa, olha, preciso fazer a divulgação de uma empresa, cria uma empresa fantasma, preciso que você faça a divulgação disso, ou dê algumas perguntas, sabe, faz tipo um testezinho, assim, você divulgaria, tem que divulgar isso no Instagram, você divulgaria de que forma, você acha que tem que impulsionar em quais horários, como? Então, assim, dá instiga um pouco mais essa questão das habilidades do candidato. É muito melhor a gente gastar um pouco de energia, gastar um pouco de tempo, esforço nesse momento, do que a gente simplesmente contratar alguém porque eu preciso, eu tenho que apagar incêndio e eu vou contratar, e a pessoa ficar uma semana e você olhar para aquela pessoa e pensar, poxa vida, não era quem eu pensava que era, me enganei. Contratei essa pessoa pensando que ela ia fazer isso e na prática ela está fazendo completamente diferente. Não é que fazendo os testes, não quer dizer que fazendo os testes isso não vai acontecer. Ainda assim pode, claro, acontecer, né? Nós somos todos humanos, então às vezes a gente não vai identificar algum comportamento. Mas a chance disso acontecer ela é muito menor, ela é muito pequena, tá? Então eu acho que independente do tamanho da empresa, vale a pena fazer isso. Feito isso, feitos os testes, eu sempre deixo a entrevista para o final. Eu, particularmente, acho que a entrevista ela tem que ser feita com aqueles candidatos que nós estamos em dúvida mesmo se nós vamos contratar ou não, né? Lá no início também, eu fazia primeiras entrevistas, depois eu fazia dinâmica em grupo. Eu acho que a gente perde muito tempo entrevistando muitos candidatos, depois, às vezes, tu chama o candidato e em 2 minutos de conversa tu já vê que não vai dar certo. Então, assim, é um desperdício de tempo e às vezes é um desperdício com o candidato também, né? Que eles têm que
se locomover até a empresa, às vezes ele está trabalhando, tem que pegar folga na empresa para ir participar de uma entrevista, e aí ele chega lá e você fala o que é, né, a vaga, e ele não se interessa, ou você não se interessa, ou ele não tem o perfil para essa empresa. Então, eu vejo que a entrevista ela tem que ser das últimas etapas, um dos últimos passos, né, para a gente finalizar o processo seletivo. E quando a gente fala de entrevista, uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: a entrevista, ela existem diversas formas, né, diversos modelos de entrevista. Eu uso muito entrevista por competência. O que é uma entrevista por competência? É você resgatar momentos vividos por essa pessoa, por esse candidato. Então, você vai fazer perguntas onde ele vai ter que relatar algo que ele já vivenciou, algo que ele já passou. Por exemplo, eu sempre peço, até eu tenho um roteiro, eu sempre faço um roteiro das entrevistas antes de fazer a entrevista, tá? Isso é importante. Não chamem candidato para entrevista sem ter um roteiro. Você pode ter anos de prática fazendo isso, né? Eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz e eu nunca faço entrevista sem ter um roteiro. Mesmo que eu nem vá olhar para o roteiro, que eu já tenho tudo na cabeça, mas é bom ter, porque a gente pode se perder um pouco no meio da entrevista, e é importante ter algo, né? Ter um norte para a gente voltar. Então, por exemplo, aqui, você pode descrever uma situação no trabalho em que você cometeu uma falha grave que gerou problemas maiores? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem candidatos que falam que nunca cometeu nenhuma falha, e aí eu já descarto na hora, porque é impossível a gente não ter cometido falhas, principalmente nos primeiros dias, a gente sempre comete uma falha ou outra, é impossível ter alguém que seja tão perfeito que nunca tenha cometido falha nenhuma. Ou ele está mentindo, né? Ou talvez ele tenha falhado e não tenha nem se dado conta. Talvez na cabeça dele ele realmente acha que ele nunca falhou e ele é convicto disso, mas também não é um perfil bacana para a gente contratar. Ou ele vai realmente falar algo que aconteceu e eu já ouvi cada caso assim, ó. Nossa, vocês não têm ideia. Então eu já ouvi casos de alguém que esqueceu de pagar um boleto e gerou juros e multas, e aí isso, sabe? E aí eles contam, e o importante é ver de que forma que eles identificaram isso, de que forma que eles aceitaram esse erro que eles cometeram, como que isso foi resolvido e o que isso impactou. Pô, ele cometeu uma falha, ele se importou com isso? Ou ele... eu esqueci de pagar um boleto lá, aí a empresa pagou lá, deu 100 e poucos reais de juro e multa, mas a empresa pagou e estava tudo certo, tudo ficou resolvido. Eu não quero alguém assim para minha empresa, não. Eu quero alguém que fale assim, ó, eu esqueci de pagar um boleto, nossa, eu fiquei assim, ó, eu quase não consegui dormir à noite porque eu fiquei pensando nisso, eu não me conformei por que eu fiz, por como que eu falhei, mas a gente resolveu dessa forma, enfim. Para minha empresa, esse é o tipo de profissional que eu busco, que sente a dor, sabe? Que entende que os recursos da empresa não são da empresa, são dele também, né? Que tudo que está ali à disposição também é dele, também faz parte dos benefícios dele. Então, essas entrevistas por competência trazem perguntas onde o candidato tem que expor algo que ele já passou. Você pode montar o roteiro da entrevista de acordo com a tua empresa, de acordo com o que você está buscando. Uma coisa que não dá para fazer são aquelas perguntas que a gente já direciona a resposta. Por exemplo, você é organizado? Qual é o candidato que vai dizer que não é organizado? Todo candidato fala, sim, sou organizado. Legal. Você gosta de trabalhar em equipe? Sim, gosto de trabalhar em equipe, trabalho perfeitamente em equipe. Gente, essas perguntas, esse tipo de pergunta, o candidato sempre vai responder aquilo que a gente quer ouvir. Sempre.
porque ele está ali concorrendo a uma vaga, ele quer muito emprego, ele quer muito trabalhar na tua empresa, ou ele precisa de mais, né, porque está desempregado. Mas eles sempre, porque nós somos assim, né? Se eu estou concorrendo a uma vaga e alguém me pergunta algo desse sentido, eu sempre vou falar a resposta politicamente correta, né? Então, você topa fazer tal coisa? Esse tipo de pergunta evitem ao máximo, não façam, porque não tem um resultado interessante, assim, é algo que não vai trazer nenhum, não vai agregar na entrevista. Então, busque fazer perguntas para você realmente conhecer. E na hora que estiver fazendo as perguntas, a entrevista, é uma questão de investigação mesmo. Pergunte sobre a vida pessoal, pergunta com quem mora, como que é a vida em casa. Mora com os pais? Teus pais trabalham? Onde que eles trabalham? Há quanto tempo? Como que é a tua relação com teus pais, com teu filho, com teu marido, tua esposa, enfim. Questionem mesmo, sabe? A entrevista, normalmente as minhas entrevistas, elas duram, em média, pelo menos assim, uns 30 minutos. Dificilmente eu faço entrevista com menos de 30 minutos, porque é um bate-papo a fundo mesmo. É um bate-papo assim para eu conhecer a pessoa. Porque não adianta fazer meia dúzia de perguntas para dizer que fez uma entrevista, para conhecer um pouquinho só, para fazer perguntas que o candidato vai responder aquilo que ele quer que você saiba, né? Então, vale a pena dar uma perguntada. Não sei se você tem dúvidas em relação à entrevista, alguma pergunta, alguma situação que vocês já fizeram, alguma entrevista e não deu muito certo. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Pessoal, podem contribuir aí. Eu já passei assim, ó, por cada situação de entrevistas que, meu Deus, tem um monte de cases aí para contar, mas se vocês tiverem alguma história parecida, é bacana. Se quiserem conversar depois também, se quiserem mandar algumas dúvidas, eu vou ficar à disposição. Feita a entrevista, a gente tem a questão da verificação dos dados do candidato. Isso eu acho bem importante, tá? É claro que existe questão de ética, existe questão jurídica, onde a gente não pode, né, as empresas não podem falar mal dos ex-colaboradores. Por quê? Porque talvez eu possa estar testando a empresa. Então, talvez eu, Renata, fui desligada da BeMind me demitiu, e aí eu acho que a empresa está falando mal de mim, aí eu peço para o meu marido, assim, Paulo, faz um favor para mim, liga lá para a BeMind, fala que tu está querendo me contratar e pede referências a meu respeito. Se a BeMind falar mal de mim, eu posso entrar na justiça e posso processar eles, que eles estão me caluniando, que eles estão denegrindo minha imagem. Então, assim, nenhuma empresa vai falar mal de candidato. Mas a gente tem um código secreto entre recrutadores, entre profissionais de RH, entre empresários, onde a gente consegue saber se o funcionário foi desligado por algum motivo sério ou não. Então, assim, eu sempre falo, quando eu ligo para pegar referências, olha, a Renata trabalhou aí com vocês, ela saiu mês passado, eu gostaria de saber como que foi, qual foi o motivo do desligamento, como que era quando ela trabalhava aí. Se a pessoa do outro lado da linha fala assim, ó, olha, não tem nada para falar sobre a Renata. Renata trabalhou aqui, eu não posso passar informação nenhuma ou não tenho nenhuma informação para passar. O que a gente entende com isso? A Renata não foi uma boa colaboradora. Porque se a Renata tivesse sido uma boa colaboradora e eu tivesse pegando referências, o que cada um de nós aqui, o que eu sempre fiz com todos os colaboradores que trabalharam comigo e foram excelentes e me pediam referências, o que a gente faz? Nossa, a Renata é uma ótima colaboradora, ela saiu por causa disso, nós estamos reduzindo o custo, infelizmente a gente teve que demitir, ou ela pediu demissão porque ela, sei lá. Quando é um bom colaborador, as referências são boas.
Quando não tem referência nenhuma, é porque não era um bom colaborador ou era muito mediano. Era aquele colaborador, assim, que não tem nada para falar sobre a pessoa. Então, assim, verificação de dados é importante, sim, tá? Eu sempre pego, eu gosto de pegar as referências, né, nas empresas onde já trabalhou, quem trabalha nesse setor de RH, né? Eu participo do núcleo de gestão de pessoas da CIO, onde eu tenho convivo com muitos profissionais de RH, muitos empresários, então a gente sempre troca figurinha. Né? Quando cai, assim, eu estou fazendo um processo seletivo e aparece lá experiência no Orion Park, já trabalhou no Orion Park, mas na hora eu vou entrar em contato com o pessoal do Orion, vou verificar, vou me informar como que era essa pessoa nesse período que estava trabalhando. Então, isso eu acho assim, é muito importante pegar essa verificação, tá? Pegar essas referências. Não se sintam acanhados em fazer isso, é importante que seja feito. Entrevista final, até eu coloquei ali quando necessário, naquele caso onde as entrevistas são feitas no início ou no meio do processo seletivo, ou quando você está fazendo a entrevista com mais candidatos, 2, 3, 4 candidatos, e depois, né, conheceu todos eles, ficou na dúvida e precisa fazer aquela entrevista com aquele candidato que você selecionou, mas é aquela entrevista final mesmo. É aquela entrevista para fazer o alinhamento, né? Para verificar se está tudo ok, falar sobre tudo, tirar todas as dúvidas que ainda restaram, que não foram possíveis de serem tiradas na primeira entrevista, ou às vezes você fez todo esse processo, mas você tem um sócio na empresa e esse sócio ele só quer entrevistar os candidatos finais ou o candidato final. Então essa entrevista final ela acontece em algumas situações, não é sempre que tem mais de uma entrevista. E, gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Comunicação do selecionado e dos que não foram selecionados. Uma coisa que eu prezo muito é essa comunicação, né? Então, em todas as etapas, eu sempre informo aqueles que não foram selecionados, tá? Eu já passei por... eu já procurei emprego, eu já passei por processo de recrutamento e seleção, eu já tive do outro lado. E eu sei o quanto é frustrante quando a gente está procurando um emprego, quando a gente está participando de entrevistas e a gente não sabe a que pé está esse processo seletivo. Eu mandei o meu currículo, eu fiz a minha inscrição, as inscrições eram até o dia 6 de julho e já é no dia 15 de julho e eu não recebi nada da empresa. Nem que seja um e-mail pronto, né, Renata? Mas talvez esse retorno, ele tem uma importância muito muito importante, muito grande para a pessoa que está na espera dessa resposta, desse retorno, né? Então, eu também considero como uma das coisas primordiais aí nesse processo todo de recrutamento e seleção é o retorno ao candidato, sendo ele positivo, né, ou negativo. Exatamente. Esse e-mail padrão, gente, isso é a coisa mais fácil que tem para fazer. Faz uma mala direta, cria uma mensagem, que é o que nós da BeMind fazemos. A gente tem um e-mail padrão, onde a gente agradece por ter participado, a gente informa que o candidato parou naquela etapa, né? O processo seletivo ainda está em andamento, mas para a próxima etapa você não foi selecionado. Dispara esse e-mail, pelo menos assim, ó, é uma forma do candidato saber, ok, para essa empresa não deu certo, vamos para a próxima, sabe? Mas essa expectativa é muito frustrante. Eu acho assim desnecessário. É algo que é muito fácil de fazer, não dá muito trabalho, mas para o candidato tem uma importância muito grande. Quando eu faço as dinâmicas... E geralmente as empresas não se preocupam em fazer isso, né? E eu acho até que fica com um descrédito, né? Na verdade. Exatamente. E aí, assim, ó, dar resposta negativa é muito ruim.
eu comento assim, putz, a pior parte de tudo isso, desse trabalho, é informar o candidato que ele não foi selecionado. Eu não sou confortável, sabe? Uma coisa que me incomoda é ter que dar esse retorno. Então, normalmente, eu tenho um combinado com os candidatos. Quando eu estou nesse meio do processo, principalmente nas dinâmicas, que é um número maior, por exemplo, tem lá 15 pessoas participando, e dessas 15 eu vou selecionar 3. Então, os outros 12, eles não vão passar para a próxima etapa, por exemplo, né? Então, eu sempre faço um combinado assim. Ó, pessoal, nós estamos fazendo a dinâmica hoje, é segunda-feira. Para a próxima etapa, vão passar apenas 3 candidatos. Eu vou entrar em contato com esses 3 candidatos, vou marcar a entrevista ou a próxima etapa, né, a atividade que for. E para os outros, se eu não entrar em contato com vocês até quarta-feira de manhã, é porque vocês não foram selecionados. Então, eu deixo isso muito alinhado. Porque ligar para 12 pessoas e falar: oi, fulano de tal, aqui é a Renata, eu tô te ligando para dizer que você não passou para a próxima etapa. É desagradável. Então, eu já tenho esses combinados que eu dou sempre uma data limite. Olha, me aguarda até o dia tal. Se até aquele dia eu não te ligar, você não foi selecionado. Então, ele vai ficar na expectativa, mas é só até aquela data. A Renata não me ligou, então eu não passei. Então, eu já sei que eu fui eliminado. É bacana, Né? porque tu faz esse combinado, não tira, né, tempo, né, da dinâmica e já deixa alinhado ali com os candidatos que eu posso esperar até tal data. Se não der, eu já estou desclassificado por consequência, né? Exatamente. Então, assim, ele já se prepara, né? Ele já sabe, assim, ó, eu vou ter que esperar. É engraçado que quando cai final de semana no meio, é sempre um pouco mais complicado, né? Eu sempre falo, olha, infelizmente vai ficar aí o final de semana na expectativa. Mas até segunda ou até terça, enfim, aí depende, claro, de cada processo, né? Mas eu sempre dou essa data. Se eu não ligar, sinto muito, você não foi selecionado. Ou eu ligo, entro em contato e a gente agenda, né, o próximo etapa. Então, comunicado é bem importante. E para a gente encerrar, né, já estamos aqui na reta final, a última etapa, assim, o último passo que eu acho que ainda faz parte desse processo seletivo é a integração e treinamentos. Fiz tudo direitinho, divulguei bem, consegui recrutar os melhores candidatos, fiz dinâmica em grupo, pedi vídeo, né? Fiz as entrevistas, verifiquei os dados, escolhi o candidato, avisei quem não passou, comuniquei quem foi aprovado, vi toda a parte documental, toda a parte burocrática da admissão desse colaborador, fez os exames, enfim, está apto a começar a trabalhar na minha empresa. Por menor que seja a empresa, mesmo que seja um MEI, mesmo que seja uma empresa individual, enfim, é importante fazer uma integração e um treinamento. Ah, Renata, mas integração é coisa de empresa grande, tem que ter tudo estruturado. Não, gente, não tem. Eu já fiz integração, um bate-papo. Chama a pessoa, coloca na tua frente e fala: olha, aqui na empresa funciona assim, assim, assim. Alinha a questão de horário, alinha a questão de saídas, quando precisa fazer alguma coisa, como que funciona, a questão de vestimenta, vai ter uniforme, não tem, principalmente empresas pequenas que não têm uniforme, como que você gostaria que esse colaborador fosse trabalhar? Pode usar adornos, pode usar brinco, pulseira, corrente, não, prefere que não use. Questão de café, pode tomar café, tem café disponível, tem que levar de casa. Como que funciona isso? Posso levar meu almoço para almoçar na empresa? Não pode, sabe? É muito importante que tenha isso. Como eu falei, se tiver, de repente, uma apresentaçãozinha, um PowerPoint bonitinho, falando da empresa, bacana. Se não tiver, não tem problema. Meia horinha, 1 hora, enfim. Pega a pessoa no primeiro dia, senta com ela, explica tudo como funciona, qual é o dia de pagamento, se tem vale, se não tem vale, se precisar de um adiantamento, como que funciona, é possível, não é possível, enfim, férias. Gente, assim, ó, faz um checklist
de todas aquelas dúvidas que a gente pode ter, se coloca no lugar dessa pessoa, desse colaborador, né? E pensa assim, o que ele pode ter de dúvida? O que eu posso falar para ele para antecipar essas dúvidas? E um bate-papo. Fala tudo e treina essa pessoa, né? Não tem coisa também mais desagradável do que simplesmente pegar o computador, jogar assim num lugar, na frente de um computador, ou numa atividade mais dinâmica, né? Mais ativa, e falar assim, ó, faz isso, e deu. O que vai acontecer? Se o colaborador não foi treinado para fazer aquilo, ele vai fazer do jeito que ele acha que deve ser feito, que muitas vezes não é o jeito que você quer que ele faça, e vai começar a dar todo esse conflito, né, de expectativas. Então, às vezes, o colaborador acha que está fazendo certo, mas ele não está, mas você não falou para ele como que era para ser feito. O jeito e aí, certo, que acontece? Né? Exatamente. E aí acontece que não dá certo, né? Que a pessoa acaba sendo desligada, sendo demitida, muitas vezes não sabe nem por que está sendo demitida. Então, essa parte da integração e desse treinamento, como eu falei, muito básico, muito simples, não precisa ser nada cheio de frufruzinhos, né? De ficar um dia inteiro fazendo integração. Quanto mais informação tiver, melhor. Quanto mais tempo disponível tiver para isso, melhor. Mas, às vezes, um bate-papo de meia hora já é o suficiente para acabar com várias falhas na comunicação. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, agora eu me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, né? Para vocês questionarem, perguntarem. Tem ali meu e-mail, tem ali meu telefone. Esse telefone é com WhatsApp. Se tiver ao longo aí dos próximos dias, próximas semanas, né, estiver fazendo, Juliano, se eu puder te ajudar no teu processo aí de recrutamento e seleção, né? Tomara que dê certo aí teus negócios, você precisa contratar muitas pessoas, mas se precisar, eu estou sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas. Espero ter conseguido clarear um pouquinho, né? Dei uma acelerada, assim, tem bastante assunto, bastante material. Esse é um assunto bem vasto, né? E é um assunto muito bacana, assim. Eu me chama muita atenção, né? Até pela minha formação de psicologia, então eu gosto bastante aí do tema, chama muita atenção, né? Uma pena que muitas pessoas não puderam estar presente ao vivo, né? Para aproveitar isso tudo. Eu vou passar o teu contato no grupo, né? E passar o link da nossa aula gravada, o qual eles vão assistir com certeza depois, né? Já tem algumas pessoas que mandaram no grupo, ai, não pude estar presente, vai ficar gravado? Não, vai ficar gravado, né? Então eles vão conseguir assistir aí com os teus contatos. Então eu agradeço aí a presença das pessoas que conseguiram ficar até agora, foi muito bacana, Renata, muito legal, assim, você explora esse tema aí com muita naturalidade, você tem o domínio da coisa, né? Muito, muito bacana isso, pelo fato de toda a experiência que tu teve na área, que tu tens na área, né? Então, isso mostra aí o quão profissional você é e com certeza aí só desejo sucesso aí para a nova marca, né? Porque a empresa continua sendo a mesma, os profissionais continuam sendo os mesmos, foi só uma mudança de roupa aí, de roupagem, né? Então, desejo todo sucesso aí para vocês, e nós aqui do Orion Park, a gente só tem a agradecer, né, a todo o apoio que vocês têm dado para a gente, e que a gente possa levar aí, né, esse conteúdo aí com grande qualidade que foi produzido isso para muitas pessoas, que tem aí um grande alcance, né? Então, eu agradeço e desejo boa noite para todo mundo. Legal, Júlia, muito, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, como falou, assim, é um tema que eu gosto muito de falar, né, eu gosto bastante de falar sobre isso, até pela minha bagagem, pela minha vivência, né, então, sempre que eu posso contribuir com algumas dicas, com algumas ideias, estou sempre à disposição. Então, fica o meu contato ali para o pessoal que não pôde estar aqui presente, né? Se tiver alguma dúvida, quiser algum material, enfim, fico à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo. Tenham todos uma ótima noite.
Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Um abraço, Tchau, boa tchau. noite. Tchau. Vou parar a gravação aqui.